tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da Shoulder Bag. Essa bolsa lateral que dá pra homem e mulher, ela é unissex, né? Tá super na moda agora. Aqui na parte da frente tem um bolsinho aqui que entra um celular certinho. E na parte aqui de cima, né, tem um bolso bem grandão que cabe bastante coisa também. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Vamos lá aos materiais. Eu vou utilizar o tecido Tricoline 100% algodão, já trouxe eles aqui cortados. A parte do corpo da nossa bolsa, eu cortei a medida de 24,5 cm de altura por 21 cm de largura. Essa medida eu cortei 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. A manta que eu tô utilizando é a manta R2, então ela tem o termocolante dos dois lados. Eu já fixei aqui o tecido exterior, coloquei aqui em cima da manta, passei o ferro pra fixar. E aqui na parte do forro também, coloquei o forro sobre a manta, passei o ferro pra fixar. E também, isso eu fiz nas duas partes, né, na parte da frente e na parte de trás aqui da bolsa. E também arredondei aqui os cantinhos. Esses arredondados eu fiz utilizando essa régua aqui de cantinhos. Eu usei esse cantinho aqui de 4 centímetros de raio. Então, eu aproximei aqui sobre o tecido, né, risquei e depois costurei aqui toda a volta para deixar bem fixo o tecido exterior, o forro junto com a manta, né. Se você não tiver essa régua, você pode utilizar uma xícara, uma caneca, até mesmo aqueles pratinhos pequenos, né, que tem os cantinhos arredondados aqui, você pode utilizar também que dá super certo. Eu gosto de arredondar para o acabamento ficar mais bonito e ficar bem mais fácil de costurar também. Então, eu fiz isso aqui na parte da frente e na parte de trás da bolsa, né. E aqui na parte da frente da bolsa eu vou colocar um bolsinho com zíper também. Então já cortei aqui 2 vezes no tecido, uma vez no tecido exterior e uma vez no tecido de forro, a medida de 21 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Aqui eu vou colocar um zíper, né? Vou falar do zíper mais pra frente. E pra dar o acabamento aqui na parte de cima do zíper, eu cortei uma tirinha medindo 21 centímetros por 4 centímetros. Esse vai ser o acabamento aqui da parte de cima do zíper. Agora eu vou falar do fole. O fole eu já trouxe aqui também cortadinho. Eu cortei aqui a medida de 45 centímetros, 45 por 10 centímetros aqui de largura, 10 por 45. 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta, aqui eu tô utilizando a manta R2 também, e 2 vezes aqui no tecido de forro. Aqui na parte do fole, eu fixei no tecido, na manta. O tecido exterior e o forro, fixei aqui na manta em uma das partes, e na outra parte, que vai ser a parte de cima onde vai ter o zíper, eu fixei somente o tecido exterior aqui na manta. O forro eu cortei um pouquinho maior, porque eu acho que é bem mais fácil de costurar, né? Então, eu cortei um pouquinho maior aqui o forro, que vai ser a parte onde vai ficar o zíper. Então, vou falar já do zíper. O zíper que eu vou utilizar é o zíper número 5, eu compro ele por metro. Então, eu cortei aqui a medida de 50 centímetros, cortei 5 centímetros maior para ficar mais fácil de colocar o cursor. E o zíper aqui do bolsinho da frente da nossa bolsa, né? Eu cortei também um pouquinho maior, vou usar o mesmo zíper, zíper por metro número 5. Eu cortei aqui a medida de 25 centímetros. Então, cortei um pouquinho maior também para colocar aqui os cursores. Então, vou utilizar esse cursor para zíper por metro, né? E como eu sempre faço nas minhas peças, eu coloco aqui para enfeitar o cursor do zíper, eu coloco esses cordãozinhos de cetim e também essas miçanguinhas. Essas miçangas e o cordão de cetim, eles estão disponíveis lá na minha loja do Lucete, tem várias cores disponíveis. Tem na minha loja do Shopee também, recentemente eu cadastrei lá na loja do Shopee. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, né, pra quem quiser adquirir, quem quiser conhecer as minhas lojinhas também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou falar sobre as alças, então deixa eu ajeitar aqui a mesa pra falar sobre as alças. Pra fazer a união da bolsa e a alça, eu cortei aqui 2 tirinhas, medindo 8 centímetros, deixa eu ajeitá-la aqui, 8 centímetros por 7, 2 tirinhas. E a alça que eu vou utilizar é a alça pronta, eu vou utilizar essa alça pronta aqui de algodão, ela tem 25 milímetros aqui de largura, então tem 2,5 aqui de largura. Se você não tiver essa alça pronta, você pode utilizar uma alça de tecido também. Então você pode cortar uma tira de tecido, costurar, né, e estruturar com a manta também, pode ser a manta R2 que fica bem legal também. Eu já vou usar essa alça pronta aqui pra ficar mais fácil aqui pro vídeo também. Eu vou usar de alça 1,5 metro. Eu vou fazer uma alça bem grande, né, pra ficar bem confortável ali no corpo. Então, eu vou usar aqui uma alça de 1,5 metro. Eu vou cortar aqui 1,5 metro de alça. E pra fazer aqui as ferragens, né, eu vou utilizar aqui
duas meias argolas, né, de alça e um regulador de alça também. As duas tem aqui 2,5 também pra dar certinho aqui na alça, né? Então vamos lá pra máquina costurar tudo isso. Deixa eu ver se falei tudo, só não falei do viés, né? Eu vou dar o acabamento na peça por dentro com o viés pronto de 2,5 cm também. Vamos lá pra máquina costurar agora. Eu vou começar costurando as alças, então eu peguei aqui as duas tirinhas de tecido, vou virar aqui atrás e vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro pra dentro, aqui também mais ou menos meio centímetro, vou unir aqui as duas, dobro no meio de novo, e vou passar uma costura aqui e outra aqui, isso eu vou fazer na outra tirinha também. As duas tirinhas ficaram assim. Agora eu vou colocar a argola aqui dentro. Então eu vou pegar aqui essa meia argola. Você pode usar uma ferragem assim que é retangular também. Então é opcional, né? Você pode usar aqui arredondada ou a retangular também que fica legal. Então eu vou colocar aqui as duas aqui dentro. E vou passar uma costura aqui e outra aqui pra fechar essa tirinha aqui. Agora eu vou colocar o regulador da alça aqui na alça. Eu falei lá que eu cortei 1,5 m de alça, mas eu cortei um pouquinho maior. Eu cortei 1,60 m de alça pra ficar bem confortável. Então eu vou pegar aqui essa parte aqui do regulador, né, que fica no meio. Eu vou colocar a alça por trás e depois passar aqui pro outro lado. Aí eu vou passar uma costura, deixa eu passar aqui, vai ficar desse jeitinho assim, ó. Aí eu vou passar uma costura aqui. Então, como essa alça aqui é de algodão e ela desfia, eu vou dobrar aqui pra dentro. Dobra assim, dobra aqui de novo e vou passar uma costurinha aqui pra deixar fixo esse regulador aqui na alça. Passei duas costuras aqui pra deixar bem firme, né, e a alça, esse regulador não sair daqui. Então passei duas costuras paralelas aqui, não sei se vai aparecer porque como é preto, né, mas acho que assim tá dando pra ver. Agora eu vou pegar a outra ponta lá da alça, pegar aqui a outra ponta. E vou passar aqui uma dessas argolas, vou colocar aqui dentro. E agora eu vou passar essa ponta lá no regulador. Então deixa eu ajeitar aqui certinho pra não torcer a alça, né? E vou colocar aqui no regulador. Então vou fazer a mesma coisa, vou passar aqui por trás. E depois passar aqui do outro lado. E a alça vai ficar assim, ó. Esse daqui vai ser a parte que vai ficar solta, né? Pra gente regular. E aqui a gente pode diminuir ou aumentar, né? Aqui vai ser o regulador. Aqui nessa outra ponta, eu vou colocar aqui essa outra argola. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra costurar aqui o regulador. Eu vou colocar aqui dentro e vou passar uma costurinha. Eu vou dobrar aqui pra dentro, né? Dobro de novo pra dar o acabamento. E vou passar uma costurinha, duas costuras, né? Uma aqui e outra paralela pra deixar bem firme. A alça já tá pronta, vou deixar ela de ladinho pra gente costurar depois. Agora eu vou costurar o zíper aqui na parte da frente da nossa bolsa. Então vou pegar aqui a parte da frente, eu escolhi esse tecido de bolinhas aqui pra ser a frente, porque o bolsinho vai ser estampado aqui, né? Então vou pegar essas duas partes do zíper, do bolso, né, que a gente vai colocar o zíper. Lembrando que ela mede 21 por 17 centímetros. E vou colocar aqui o zíper. Direito do tecido com direito do zíper. Aqui é o direito do zíper, né? Direito com direito. Vou prender aqui com os grampinhos para ficar mais fácil também. Então, prendo aqui os dois. Aí eu vou colocar o direito aqui do forro do bolso com o direito do tecido. Direito com direito. E prendo aqui com grampinhos também. E vou passar uma costura reta aqui. Passei a costura que eu passei foi com a distância de um pé de máquina. Agora eu vou trazer aqui o tecido exterior pra trás do forro. Então vou trazer ele aqui, vou puxar o zíper aqui pra cima. E vou passar um pesponto bem na beiradinha aqui, pra dar um acabamento aqui nessa parte do zíper. Vou passar uma costura bem na beiradinha aqui nessa parte. Agora eu vou dar o acabamento aqui na parte de cima do zíper. Então eu vou colocar aqui do lado do avesso, eu vou colocar aqui a tirinha pra baixo e vou passar uma costurinha aqui, igual eu fiz na parte de baixo, uma costura reta aqui. Agora eu vou levantar a tirinha aqui pra cima. Aí eu vinco assim com a unha, né, pra ficar bem certinho. Viro do outro lado.
E vou dobrar aqui, mais ou menos meio centímetro pra baixo. Dobro aqui e depois dobro pra baixo novamente. E vou passar uma costurinha em toda essa parte aqui pra dar o acabamento nessa parte aqui do zíper. A costurinha que eu passei foi bem aqui na beiradinha pra dar o acabamento, né? Agora eu vou colocar esse bolso aqui na parte da frente da nossa bolsa, né? Então vou alinhar aqui certinho a parte de baixo. Deixa eu prender com grampinhos também, né? Pra ficar tudo certinho. Antes de passar a costura aqui em toda essa parte, na parte de cima também, eu vou colocar o cursor aqui no zíper. Então, vou aproximar aqui pra vocês verem, eu vou abrir uma parte aqui do zíper, vou cortar um pedacinho dos dentinhos, como eu sempre faço aqui, né, pra colocar aqui os cursores do zíper. Corto aqui uma parte dos dentinhos, encaixo a cabecinha do cursor aqui. Encaixo o outro lado. Seguro os dois, né, e fecho o zíper. Eu vou deixar o cursor do zíper aqui no meio, pra ficar mais fácil de costurar. Agora sim, vou passar uma costura em toda a volta aqui. Aproveitei para colocar a minha etiqueta aqui também. Aqui nessa parte de cima é interessante você conferir se o tamanho tá certo, né? Se a medida tá certa. Então aqui desse lado deu 5,5 cm, desse lado aqui também. Então é interessante a gente conferir, né? Caso o bolso esteja caído ou torto de um dos lados, é mais fácil consertar agora do que consertar lá no final da bolsa, né? Então é interessante a gente conferir. Aqui tá certinho, eu vou cortar aqui o excesso aqui do zíper também. Agora eu vou costurar o fole. Eu vou começar com essa parte que eu fixei somente o tecido exterior aqui na manta. Então, já passei a costura aqui em toda a volta, né, pra fixar a manta com o tecido exterior. Aqui na parte de trás, eu vou medir aqui a metade. Então, como tem 10 centímetros, eu vou medir aqui com a caneta, né, vou riscar aqui com a caneta 5 centímetros. Então, vou passar aqui um risco, né. Agora eu vou passar duas costuras, uma do lado da outra, em volta desse risco. Então, eu vou passar duas costuras paralelas ao redor desse risco. Passei aqui duas costuras ao redor do risco, agora eu vou recortar aqui em cima desse risco. Eu vou ter duas partes aqui já com o acabamento feito, né? Já costuradinho, bem fixo com a manta, aí não vai ter problema da peça aqui ficar torta. Agora eu vou pegar aqui a parte do forro e vou cortar no meio também, lembrando que essa parte do forro eu cortei um pouquinho maior, então eu vou dobrar ela aqui no meio e vou recortar também. Pronto, fiquei com duas partes do forro e duas partes aqui do tecido exterior também. Vou pegar uma das partes e vou costurar aqui o zíper. Então, vou colocar direito do zíper com direito do tecido, direito com direito. Você pode prender aqui com os grampinhos também. Eu vou prender tudo aqui certinho. Aqui você pode passar uma costura reta aqui, ou se você preferir, você já pode colocar o direito aqui do forro também. Então, eu tô usando um forro aqui sem direito e avesso, mas se seu forro for estampado, você coloca direito com direito do tecido, direito com direito aqui, e já prende com grampinhos e já costura os dois juntos. Vou passar uma costura aqui do lado da manta pra ficar mais fácil, então vou passar uma costura em toda essa parte aqui. Agora eu vou trazer o tecido de forro aqui pra trás da manta, vou puxar aqui o zíper pra cima, vou ajeitando aqui certinho, né? E vou passar um pesponto aqui nessa parte e vou aproveitar pra fixar aqui o tecido de forro aqui atrás. Então vou puxar bem aqui, vou puxando bem, como o forro tá maior vai ficar um espacinho aqui mesmo. E vou passar uma costura aqui pra deixar bem fixo o tecido de forro aqui atrás da manta. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, então vou pegar aqui a outra parte do fole, né, que a gente cortou no meio, vou colocar direito com direito aqui. Vou prender aqui com os grampinhos também, deixa eu prender aqui.
Então tá aqui o direito do zíper com direito com direito, e aqui atrás eu vou colocar aqui o forro também. Se o seu forro for estampado, o direito do forro com direito aqui do outro forro. Então alinho aqui certinho também, prendo com os grampinhos e vou passar uma costurinha aqui em toda essa parte aqui do lado da manta para ficar bem mais fácil. Vou passar uma costura aqui. E desse lado a mesma coisa, trago aqui o forro para trás da manta, vou levantar aqui a manta também. E vou fazer o pesponto aqui desse lado, em toda essa parte, e vou prender aqui o forrinho atrás da manta. Então puxo bem, estico bem, né, pra ficar bem certinho. E aqui, né, como sobrou, cortei maior, é só recortar o excesso aqui dos dois lados. Cortei o excesso aqui só das laterais. Antes de cortar o excesso aqui das pontas, eu vou primeiro colocar os cursores. Então, vou colocar 2 cursores, um de cada lado. A parte de cima do fole já tá pronta. Agora eu vou pegar aqui a alça e vou costurar aqui um dos lados da alça aqui, né? Vou colocar virado aqui pra cá, direito com direito, né? E vou passar uma costurinha aqui. Fixei aqui a alça. Agora eu vou pegar a parte de baixo do fole e vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui também. Deixa eu alinhar aqui certinho, né? Passar uma costura aqui em toda essa parte. Lembra sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. E a costura que eu vou passar é de um pé de máquina. Passei aqui a costura. Agora eu vou dar o acabamento nessa parte usando o viés. Então, eu vou pegar aqui meu viés pronto. Vou cortar aqui um pedacinho. E o viés, ele vem assim com as duas pontinhas dobradinhas, né? Eu vou abrir aqui uma das laterais, aqui um dos lados. Vou aproximar esse vinco aqui em cima da costura que eu acabei de fazer. E vou passar aqui a costura em cima do vinco. Deixa eu ver se vai aparecer certinho aqui. Vou passar a costura aqui em cima desse vinco, em cima da costura que eu já passei também. Agora eu vou puxar o viés aqui pra cima. Vou virar do outro lado e vou dobrar o viés aqui pra dentro. Eu vou passar uma costura aqui em cima, né, pra deixar o viés aqui fixo. E essa costura que eu vou passar vai ficar exatamente em cima aqui da outra costura que eu já fiz. Agora é só cortar esse excesso aqui do viés, né? Corto aqui o excesso. E vou fixar agora essa parte aqui na parte da frente da nossa bolsa. Então, eu vou fazer a marcação aqui do meio, vou dobrar aqui no meio, fazer um pique bem pequenininho aqui só pra marcar o meio, vou fazer aqui nos 4 cantos, nos 4 lados, né? Fiz o pique aqui nos 4 lados. Agora eu vou trazer essa parte aqui, vou colocar essa emenda aqui da costura. Eu vou alinhar aqui com esse meio, alinho aqui os dois, e vou passar uma costura aqui, vou passar uma costura em toda essa parte aqui, vou contornando, vou puxando aqui essa parte do fole, né, contornando aqui, vou passando uma costura. Se você preferir, você pode ir prendendo tudo com grampinhos antes, né, vai prendendo aqui tudo com grampinho. E vou costurar até chegar aqui mais ou menos na outra parte do meio. Vou costurar aqui mais ou menos 2 dedinhos, vou costurar até aqui, né, nessa parte. Vai sobrar aqui esse espaço. Aqui na parte de cima a mesma coisa, cuidado pra não costurar a alça, então presta atenção, né, pra deixar a alça bem longe da costura. E aqui a mesma coisa, né, quando chegar aqui, mais ou menos 2 dedos aqui antes do meio, eu vou parar de costurar pra gente cortar esse excesso aqui do fole que vai sobrar. Assim eu acho que fica bem mais fácil de encaixar tudo certinho.
Costurei aqui toda a volta, deixei essa parte aqui aberta, né? Agora a gente precisa cortar esse excesso, então vou aproximar aqui pra vocês verem bem. Aqui tá o pique que eu fiz, né? O pique do meio. Eu vou deitar essa parte pra cá e vou fazer uma marcação aqui. Então tá aqui o pique, vou marcar aqui na parte do fole. Deixa eu aproximar mais. Tá no máximo já. Então tá aqui o pique, né? Tá aqui o pique, fiz um risco. Aí eu vou pegar a minha régua e vou fazer um risco até a outra ponta. Então eu vou aproximar aqui, vou fazer esse risco, ó. Acho que vai aparecer bem aqui o risco, né? Aí a mesma coisa aqui do outro lado. Vou levantar aqui pra cima, deitar essa parte, faço a marcação aqui do pique, coloco a régua aqui, né, pra fazer o risco certinho. Marco aqui. Não sei se vai dar pra ver certinho o risco, eu peguei um giz branco, né, pra aparecer bem no vídeo. Aí fiz aqui o risco. Agora eu vou unir aqui os dois riscos, então eu vou colocar aqui esse risco, unir com o outro. Coloco aqui os dois assim. Aí eu prendo aqui com grampinho. A mesma coisa aqui do outro lado. E vou passar uma costura em cima desse risco. Só que antes a gente precisa costurar aqui a outra parte da alça, né? Então vou colocar aqui certinho. Ajeita tudo bem certinho aqui a alça, né? Pra não ficar torta nem nada. Então ajeita bem aqui a alça. Coloco essa parte aqui dentro, né? Alinhando com o zíper. Vou até usar um alfinete aqui, porque o grampinho acho que não vai prender, né? Então vou pegar aqui um alfinete e vou prender aqui a outra parte da alça. A alça vai ficar bem firme aqui. Aí eu vou passar uma costura em cima desse risco. Passei a costura aqui em cima do risco. Agora eu vou recortar esse excesso com a distância de mais ou menos meio centímetro aqui. Corto esse excesso. E vou dar o acabamento aqui com viés, igual eu fiz aqui na outra parte. Então eu vou cortar aqui um pedacinho do viés. E vou costurar igualzinho eu fiz a outra parte. Dei o acabamento aqui com o viés. Agora eu vou terminar de costurar essa parte aqui que eu deixei aberta. Então, eu vou deitar aqui, vou puxar a alça pra cá, né? Vou deitar aqui o fole pra baixo e vou passar aqui a costura, fechando aqui essa parte. Agora eu vou fazer as marcações aqui do meio. Então, nas laterais eu já tenho o meio, que são a união aqui das costuras, né? Eu preciso fazer a marcação aqui de cima e de baixo. Então, eu vou unir aqui os dois meios e vou fazer um pique aqui na parte de cima. Fiz um pique aqui e vou fazer um pique aqui na parte de baixo também. Então, uno aqui os dois. Faço um pique aqui também. E a parte aqui de trás da nossa bolsa, né, vou fazer a marcação do meio também, igual eu fiz na frente. Então, dobro no meio, faço o pique aqui e aqui. Dobro no meio aqui também, faço o pique aqui e aqui. Fiz aqui as marcações, agora eu vou unir os piques. Então, vou unir aqui o pique do meio, da lateral. Vou prendendo tudo aqui com os grampinhos. O meio aqui da outra lateral também. Nas partes de cima. Na parte de baixo também. E vou encaixando tudo aqui as laterais. Vou prendendo tudo com grampinho. Pode usar bastante grampinho, pra ficar tudo certinho na hora de costurar. Eu acho mais fácil de costurar aqui do outro lado. Então, eu viro desse lado, dobro aqui tudo pra baixo, dobro aqui tudo pro meio e passo uma costura aqui em toda a volta com a distância de um pé de máquina. Costurei aqui toda a volta. Antes de dar o acabamento com viés, eu
prefiro virar a peça no direito pra ver se tá tudo certinho. Caso tenha algum problema, né, a gente já conserta antes de dar o acabamento com o viés. Ó, tudo certinho, os cantinhos estão bem certinhos. Agora eu vou virar no avesso de novo e vou começar a passar o viés em toda a volta. Eu começo costurando o viés aqui para a lateral. Então vou pegar aqui a pontinha do viés, vou desdobrar aqui uma das laterais, a lateral aqui do lado direito. Vou dobrar aqui a pontinha na diagonal, dobro aqui assim. E vou aproximar essa parte aqui na lateral aqui da bolsa. E vou passando a costura aqui em toda a volta, né, até chegar aqui novamente. Aqui eu passei a costura um pouquinho mais pra baixo da onde eu comecei, né? Agora é só recortar aqui o excesso do viés. E agora eu vou puxar o viés todo aqui pra fora. Então, só levantar o viés aqui tudo pra cima. E depois dobrar aqui pra dentro. Deixa eu puxar aqui. Aí dobra aqui pra dentro. E passa a costura novamente aqui em toda essa parte, bem aqui na beiradinha, né? A costura vai ficar exatamente em cima daqui onde eu já passei. Se você preferir, você pode ir pegando o alfinete e puxando assim pra dentro, né? Pra ficar tudo certinho. Pra dar o acabamento nesse viés aqui também. Coloquei o viés aqui em toda essa parte, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Viés colocado aqui em toda a volta, agora é só virar a peça no direito. E tá quase pronta a nossa bolsa. Primeiro eu vou colocar aqui as miçanguinhas no cursor do zíper, né? Vou pegar aqui o cordãozinho de cetim, trouxe aqui as minhas miçanguinhas, acho que eu vou colocar uma branquinha e um coraçãozinho preto, acho que vai ficar bem legal também, né? Um coraçãozinho preto e aqui uma pérola branca, vai ficar bem bonitinha. Então eu já coloquei aqui, é só encaixar aqui o cursor, vou pôr o coraçãozinho primeiro, depois a pérolazinha e dou um nozinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui nos outros dois cursores e queimar aqui a pontinha do cordão também, com cetim, né, pra evitar que desfie. Vou queimar aqui as duas pontinhas também, olha que bonitinho que ficou. E assim ficou a peça pronta, ficou bem legal, né? Aqui você pode regular a alça para deixar mais comprida, ficar mais confortável ali no ombro. Se você for mais avançado na costura, aqui atrás você pode fazer um bolsinho embutido também. Na parte de dentro você pode fazer uns bolsinhos internos para entrar mais coisas também. Então você vai adaptando aí do jeito que você quiser, né? Vou colocar aqui uma carteira, tem um caderno aqui também para colocar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho também para sempre quando tiver vídeo novo aqui você ser notificado. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram também, eu vou deixar aqui o arroba pra vocês me acompanharem lá, vai ser bem legal ver vocês por lá também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!